Você deve estar estranhando o fato desse vídeo estar indo ao ar na sexta-feira. Afinal, normalmente aqui no canal, nós publicamos vídeos de segunda a quinta, pulamos a sexta-feira e finalizamos a semana com o vídeo que vai ao ar no sábado. Mas o vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo de sábado, pois apesar de estar indo ao ar na sexta-feira, ele se identifica como um vídeo de sábado. Então é isso que ele é. Aliás, eu queria até aproveitar para fazer um pedido aos responsáveis pelo projeto de expansão da sigla LGBT, que segundo a Choquei, a sigla completa hoje é LGBTQQICAAPFK+. Eu gostaria de pedir agora a inclusão também da letra V na sigla, para representar aqueles vídeos de um dia da semana que se sentem como vídeos de outro dia da semana. Obrigado, e agora sem mais lenga-lenga, vamos ao conteúdo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 3 matérias publicadas hoje pela Globo, ou melhor, pelas plataformas que fazem parte do Grupo Globo e que evidenciam uma tentativa de doutrinação ideológica diária dessas plataformas. Provavelmente quem conheceu a Globo de décadas atrás, que chegou a apoiar o regime militar aqui no Brasil, ou quem passou incontáveis noites assistindo a novelas como O Clone, Da Cor do Pecado, Senhora do Destino e Avenida Brasil, ou ainda aqueles que acompanhavam de segunda a sábado, a partir das 8h15 da noite, o Jornal Nacional, que expôs os mais absurdos escândalos de corrupção nos governos anteriores do PT. Os aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Não imaginava que a Globo de hoje fosse se tornar praticamente um quartel-general da militância de esquerda. O próprio William Vac, ex-jornalista da Globo, já fez uma análise afirmando que, na visão dele, em uma provável tentativa de abranger esse público woke de hoje, a Globo acabou exagerando na renovação e deixou que esse público tomasse conta do grupo. É claro que qualquer grande empresa vai se modificando com o tempo, os diretores vão sendo substituídos, os colaboradores vão sendo substituídos, mas a Globo, meu amigo, ficou uma bosta. Bom, seja através da TV Globo, do Jornal O Globo, do G1, da Globo News ou de qualquer outra plataforma pertencente ao grupo, na Globo de hoje nós vemos jornalistas que defendem que o governo deve ajudar o povo mais pobre, mas quando esse mesmo governo aumenta impostos, o jornalista sai em defesa do mesmo governo, alegando que, pensando bem, é o melhor do ponto de vista fiscal. Nós vemos hoje um jornalismo que não se baseia mais em fatos, em dados, um jornalismo que não investiga, que não confere, que não comprova. Em janeiro de 2023, por exemplo, Natuza Neri acompanhou o Janja em um passeio pelo Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, e ajudou direitinho a vender a narrativa de Lula e sua esposa de que os móveis e as obras de arte do palácio haviam sumido. A reportagem, no entanto, teve como única e exclusiva fonte das informações a palavra de Janja, que admitiu, inclusive na própria matéria, que ainda sequer havia conferido os depósitos que guardavam os itens do mobiliário. Eu ainda preciso fazer uma visita no depósito. A Presidência da República tem um depósito de móveis. E pior, a reportagem exibiu os ambientes do Palácio da Alvorada sendo descritos por Janja como vazios e muito diferentes dos originais, enquanto ela carregava consigo um livro que continha fotos antigas do palácio. Mas em nenhum momento a reportagem se preocupou em verificar se essas falas que estavam sendo feitas eram verdadeiras. Em nenhum momento a reportagem se preocupou em comparar imagens do Palácio da Alvorada antes do governo anterior assumir e agora. Afinal, o foco das acusações que estavam sendo feitas nesse vídeo eram justamente ao governo anterior. Quem fez essa comparação fui eu. Em um vídeo de apenas 4 minutos, no início de fevereiro desse ano, eu mostrei imagens de quando Marcela Temer recebeu Michele Bolsonaro em 2018 para apresentar o Alvorada, antes de Jair Bolsonaro assumir a presidência. Com essa comparação, foi possível comprovar que uns 90% das acusações feitas por Janja na matéria eram falsas. Mas esse trabalho deveria ter sido feito pela Globo antes de exibir a matéria. E essa, na verdade, é apenas uma reportagem que mostra o padrão que foi adotado nos últimos anos. A mesma defensora do aumento de impostos por ser o melhor do ponto de vista fiscal, Miriam Leitão, foi a autora também de uma matéria da semana passada que, para defender Lula, afirmava que o desmatamento no atual governo cai mais do que parece. Na Globo News, também na semana passada, o comentarista Marcelo Lins teve a capacidade de acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter tomado copos de leite puro em mais do que uma live, segundo ele, e com a clara intenção de simbolizar a supremacia branca. O então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo copo de leite. Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos supremacistas. Sendo que, na verdade, o fato em questão aconteceu
aconteceu em uma única live em maio de 2020 e se tratava de um desafio proposto pela Associação Brasileira de Produtores de Leite. E tudo isso sem contar ainda o papelão de William Bonner ao falar para Lula, em período eleitoral, durante a sabatina do então candidato no Jornal Nacional, que ele não devia nada à justiça. Essa afirmação foi feita pelo mesmo William Bonner, que praticamente noticiou toda a cronologia dos escândalos de corrupção envolvendo Lula ao longo dos anos. Mas deixando agora o passado de lado, vamos dar uma olhada como foi nessa sexta-feira, 17 de novembro, a nossa dose diária de militância. Uma matéria publicada no G1 trazia como manchete: racismo, modernização e falta de representatividade. Especialistas analisam minoria negra na música sertaneja. Entenda como a história da música caipira e sertaneja no Brasil foi marcada por embranquecimento dos ritmos e das imagens. Como mudar esse cenário? O texto da matéria diz que o sertanejo há alguns anos domina as listas de músicas mais tocadas das rádios e das plataformas digitais, mas que raramente há negros nesses rankings. Um pouco mais adiante é citado um artigo de Marcos Queiroz, professor do Instituto Brasiliense de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e membro do Centro de Estudos em Desigualdade e Discriminação do Maré, que tem como tema a música sertaneja e o enigma racial brasileiro, e onde o autor levanta a hipótese de que o sertanejo teve que embranquecer para se nacionalizar. Outro especialista consultado foi Luiz Antônio Guerra, doutor em Sociologia pela USP, que afirmou que a ausência de nomes negros na música sertaneja é reflexo do apagamento das raízes negras da música caipira. Luiz também afirma: antes tudo era música regional, música sertaneja, e esse processo de segmentação vai falando: ah, isso aqui é da música caipira, isso aqui é samba, isso aqui é nordestino. Vai dividindo. No começo da fonografia caipira, estava tudo misturado ainda. Essas expressões musicais negras acabam ficando como se fossem do samba carioca ou da música nordestina em toda a sua variedade. Perceba como o argumento apresentado por ele aponta a segmentação da música em categorias, em ritmos diferentes, como a grande responsável por esse racismo e essa falta de representatividade abordados na matéria. Se nós trouxermos isso para um contexto mais amplo, se encaixa perfeitamente naquilo que eu já disse no vídeo sobre a nova lei de cotas. Os grandes causadores do racismo são justamente aqueles que se dizem combatedores do racismo, pois são eles que fazem questão de classificar os seres humanos de acordo com suas raças e sua cor. O simples fato da existência de um sistema de cotas raciais e, consequentemente, a necessidade de informar a sua cor na hora de fazer uma inscrição já é uma evidência de que essas pessoas, os combatedores do racismo, consideram que as pessoas precisam ter tratamentos diferentes de acordo com a sua cor, o que evidencia também o pensamento de que as pessoas teriam capacidades diferentes de acordo com a sua cor. No caso do ingresso às universidades, seria uma capacidade intelectual diferente. A reportagem do G1 também consultou o doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, Rogério de Palma, que afirmou: é importante pensar como a modernização da indústria musical, na qual a imagem do cantor é cada vez mais explorada, abriu novos caminhos para a reprodução das desigualdades raciais. O racismo possui uma dimensão estética. E como eu sempre afirmo nos vídeos em que o assunto racismo é abordado aqui no canal, eu volto a repetir. Para mim, o racismo só deixará de existir a partir do momento em que as pessoas pararem de classificar seres humanos de acordo com sua cor e raça e passarem a tratar todo e qualquer ser humano apenas como ser humano. Bom, com essa matéria, o G1 já passou para você a mensagem semi-subliminar de que se você ouve sertanejo hoje, é racista. Agora, outra matéria publicada também no G1 nessa sexta, 17 de novembro, diz respeito ao conflito entre Israel e Hamas. Na verdade é que nessa matéria, Israel já nem está mais sendo tratado como um país que está respondendo a ataques terroristas do Hamas, e sim como uma legião de intolerantes, violentos, sanguinários, que está aproveitando da guerra, usando-a como desculpa para colocar em prática o seu desejo de extirpar todos os seus vizinhos. A matéria já traz como manchete: colonos israelenses se armam e se agrupam em milícias, incentivados por ministros ultradireitistas de Netanyahu. Viu só? Deu até para aproveitar a guerra no Oriente Médio para contextualizar um ataque indireto a Bolsonaro e à direita brasileira. Segundo o texto da matéria, uma ala radical composta por ministros ultranacionalistas, alinhados com Netanyahu, estimulam a distribuição de armas à população, o que para a Globo de hoje, obviamente, é um completo absurdo. O texto continua dizendo que os jornais israelenses trazem dados alarmantes. Mais de 236 mil pessoas solicitaram licenças de porte de armas desde o massacre perpetrado pelo grupo palestino em Israel. Perceba como o Hamas, nessa matéria, não apenas não foi tratado como grupo terrorista, como ainda foi classificado apenas como um grupo palestino. A matéria ainda cita a fala do escritor Oded Bisharat,
que em uma crítica ao ministro de Segurança Nacional de Israel, afirmou: milícias subordinadas a ele surgiram como cogumelos, equipadas com armas de fogo. Não apenas o sangue de seres humanos é derramado, como também o sangue da democracia israelense, ou o que resta dela. A parte tragicamente cômica desse argumento é o fato de que Israel é a única democracia na região, e todos os seus atuais inimigos, que por sinal passaram a ser defendidos pela esquerda defensora da democracia aqui no Brasil, não são. Aliás, principalmente a faixa de Gaza, dominada pelo grupo terrorista Hamas, que além de terrorista, também instaurou a sua ditadura desde 2007, quando exterminou os seus opositores no território. E para finalizar meu comentário a respeito dessa matéria, eu tenho uma coisa muito simples e direta a dizer. Eu só gostaria que os brasileiros que consideram um absurdo os cidadãos estarem armados e que ainda defendem o Hamas estivessem presentes no dia 7 de outubro nas comunidades que foram massacradas pelos terroristas do Hamas. Eu queria ver como essas pessoas, que dizem que os cidadãos devem ter livros em vez de armas, conseguiriam se defender dos terroristas utilizando apenas um livro. Bom, com essa matéria, o G1 passou a você a mensagem de que Israel é o grande vilão da humanidade e ainda de quebra desmoralizou indiretamente a direita brasileira e os armamentistas. Agora vamos para a terceira e a última matéria da nossa dose diária de doutrinação ideológica. Uma matéria publicada no jornal O Globo, também nessa sexta, 17 de outubro, replicando um conteúdo do jornal The New York Times, trouxe como manchete: governanta e cozinheiro com salário de R$630 mil por ano. Veja quanto ganham empregados dos super ricos. Rodízio de babás, especialista em roupas e ajuda profissional disponível 24 horas por dia estão entre os serviços usados pela alta renda em Nova York. E para resumir o conteúdo de forma super rápida para você, a matéria mostra alguns tipos de profissionais que são contratados pelos super ricos, suas funções, suas rotinas de trabalhos e seus respectivos salários. As informações mostram o luxo, o conforto e a ostentação dos super ricos, que, segundo a esquerda brasileira, são praticamente os únicos responsáveis pela fome e pela desigualdade no mundo todo. O que nem essa matéria, nem qualquer outra plataforma da atual Globo mostram é que o defensor dos pobres aqui no Brasil, o presidente Lula, junto com sua esposa Janja, possuem atualmente 74 funcionários à sua disposição no Palácio da Alvorada. São motoristas, garçons, chefe de cozinha, maitrê, que me informaram que se pronuncia mitre, camareiras e outros profissionais que se revezam em turnos para atender o presidente e a primeira-dama 24 horas por dia, concedendo-lhes um padrão de regalias superior à grande maioria dos super ricos descritos nessa matéria. E pior, toda essa estrutura luxuosa para o presidente e a primeira-dama são bancados com dinheiro público, com o nosso dinheiro. Mas isso a Globo de hoje não mostra. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos novos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.